Esse é o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Produzido pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. Por Núcleo MD Educação Médica. Para você ter acesso direto a nós, siga @Daniel Coriolano e @Núcleo MD no Instagram. E aí pessoal, Daniel Coriolano aqui. Hoje eu estou com um convidado especial que eu tenho certeza que você conhece. E se você não conhece, você já viu algum cartoon dele. Eu estou com o Solon Maia, ele é médico, anestesiologista, desenhista, cartunista. Não vou apresentar com detalhes, vou deixar com que ele fale. Solon, muito bem-vindo aqui ao Medcast, é um prazer te receber. Já te acompanho há muito tempo e falar aqui com você através dessa videoconferência que vai ser extraído o áudio para publicar para o pessoal do Medcast. É uma honra fazer essa intermediação para que as pessoas se conheçam melhor. Passo a palavra para você agora de forma livre. O prazer é todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite, oportunidade bacana, espero que se repita aí no futuro. Para quem não me conhece, meu nome é Solon Maia, sou médico, sou anestesista. Me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2007 e trabalhei como clínico geral até 2014. Então foram 7 anos em que eu fiquei trabalhando em pronto-socorro, trabalhei em PSF, trabalhei em ambulatório, fazendo transporte de paciente, trabalhei um pequeno período no SAMU também, até que nesse meio, em 2012, eu passei na residência de ortopedia. Então fiquei exatos 2 meses e 2 dias na residência de ortopedia. Não aguentei a rotina lá, a loucura da residência, larguei, voltei a estudar de novo. Quando em 2014 eu entrei na residência de anestesia e concluí em 2017. E aí estou trabalhando como anestesista agora, já tem 2 anos e meio mais ou menos, e agora eu encontrei a paz, a tranquilidade. Mas, Solon, A respeito do meu trabalho da internet, basicamente trabalho por hobby. O que me levou basicamente a começar isso aí? Eu tenho, não sei se é dom, né, uma prática, um costume de desenhar desde moleque, desde novinho, e no tédio de alguns plantões, né, querendo desabafar, querendo, assim, como é que dizer assim, expor, né, pessoal, aí o que eu pensava, minhas ideias, eu comecei a desenhar em receituário médico mesmo. Comecei a rabiscar algumas tirinhas, cartoon, e o pessoal foi gostando, tiraram foto, um mandava para o outro, eu vi que o pessoal estava gostando do trabalho, falei, já que eu estou gastando tempo fazendo isso aqui, vamos tentar colocar na internet. E aí comecei, isso foi em 2011, pouco antes da residência de ortopedia. E a coisa foi dando certo, foi evoluindo como hobby. E aí eu fui vendo que, fora a questão das tiras e dos cartoons, o pessoal se identificava muito com as minhas ideias também, sabe? Sim. Minhas críticas que eu fazia à medicina, ao mercado de trabalho, a visão que o pessoal tinha do médico, né? Assim, que o médico é arrogante, o médico é ganancioso, o médico não liga para a população, o médico atrasa, aquelas coisas que a gente já está acostumado, né? Uhum. E eu percebi que o pessoal se identificava demais com isso, o pessoal se sentia amparado, por assim dizer, né? Quando eu falava uma coisa, nossa, aconteceu isso comigo demais, eu também sou revoltado com isso, eu fico muito triste porque eu faço o melhor que eu posso e o pessoal ainda se reclama. Então eu percebi que o médico tinha uma certa carência nesse aspecto. Então durante algum tempo eu fiquei mais desse rumo, né, de fazer para identificar o médico e servir como desabafo. E aí percebi também que tinha muita coisa que eu pensava sobre a medicina, sobre o mercado, sobre o futuro, sobre a qualidade de vida do médico, a rotina do médico, os erros que o médico tem muito na vida, né? Questão de consumo, né? De trabalhar além da conta, mais do que deve. Muito médico deixa um pouco a família de lado para poder se dedicar muito ao trabalho. Então, essas críticas e essas dicas, por assim dizer, né, sobre a medicina em geral, eu percebi que o pessoal gostava também. Então o universo foi se ampliando, sabe? Então, assim, eu não gosto dessas palavras de coach, influencer, eu não gosto de nada disso, entendeu? Uhum. Não me acho nem qualificado para nada disso. Mas eu percebi que o pessoal gosta um pouco, muita gente se identifica com as minhas ideias, com o que eu tenho para falar, e acabou crescendo. E aí, nessa história, veio o Twitter, veio o Instagram, e eu falei, vou fazer um canal no YouTube, quem sabe, né, decola. E tá aí no começo agora, tem 3 meses que o canal tá aí. A aceitação tá até boa. Não sei o que vai virar, o que vai ser. Uhum. Eu, de vez em quando, Solon, eu coloco os teus cartoons nas minhas aulas da faculdade. E aí eu digo isso, eu digo, aí pessoal, tome aí um choque de realidade. Eu vejo você muito nesse aspecto, Solon. Você traz a gente para a realidade através da comunicação, por desenho
e dentro dos balões, né, no cartoon, através de uma forma bem condensada, rapidinho, uma ideia muito importante. O cara tem que fazer as correlações com a sua realidade e com isso ele gera ganho para ele de senso crítico. Então, assim, cara, para que você possa desenvolver os seus desenhos, o seu senso de crítica, o seu senso de realidade, você percebeu uma forte evolução, uma sensação de que você tem que estar muito presente para que você desenvolva cada vez mais desenhos, cartoons que representem uma crítica forte. Esse senso de crítica, o que é que te baseia, onde é que está a matéria-prima da tua produção artística? Minha produção artística ela vem basicamente da minha revolta, por assim dizer. Entendeu? Então, assim, cada paulada que eu levo, eu tento devolver ela com a tira. Então, por exemplo, se numa semana apareceu aí alguém falando mal de médico porque aconteceu, por causa de dedo de silicone, que bateu ponto com dedo de silicone, ou porque o médico agrediu o paciente, aí eu fico assim, poxa, o pessoal está generalizando toda uma classe por causa de 2 episódios, aí aparece muita gente aproveita essa oportunidade para aflorar, né? Aí aparece aquele monte de depoimento, uma vez o médico fez isso comigo, outra vez o médico fez aquilo, o médico é assim, o médico é assado. Aí eu fico puto, né? Aí eu fico irritado com esse negócio, e é a hora que eu tento devolver isso aí, entendeu? E aí é a hora que eu faço, um paciente tratando um médico mal, um paciente agindo de forma errada com o médico e querendo um tratamento diferente. Então, basicamente, as minhas tiras, o meu modo de pensar é uma reação ao que eu estou sofrendo, certo? Sim. E isso é uma vertente. Outra vertente, quando eu vejo algumas coisas erradas, por exemplo, não deixa de ser uma reação também, né? Eu vejo um colega, por exemplo, que está sendo antiético, um colega que está fazendo uma prática médica que não é bem fundamentada ou que vai contra o que as sociedades brasileiras aí preconizam. Então eu fico revoltado com aquilo e eu devolvo tirando um sarro dele na tira. Então quando eu vejo um colega meu, por exemplo, que está acabando com a saúde dele, o cara está fumando, está tomando 2 tipos de antidepressivo diferentes, está só engordando, não faz atividade física, o cara está se acabando e está sentado de trás de uma mesa dando conselho para o paciente que ele tem que mudar o estilo de vida, que ele tem que praticar exercício, que ele tem que emagrecer. Então assim, que moral que ele tem para falar isso, né? Então basicamente é isso, eu tento contrapor aquela coisa que eu estou recebendo, que está me chamando a atenção de forma negativa. Tento chamar a atenção para isso. Na minha visão, na minha leitura dos seus trabalhos mais recentes, eu enxergo um direcionamento para o público médico. Foi natural ser direcionado porque algumas tiras, sobretudo um pouco mais atrás, elas poderiam ser muito bem lidas pelos pacientes, pelo público geral. Você tem uma definição, não, eu quero escrever para o médico, eu quero escrever para a população geral, para que essa tira sirva de educação em saúde também. Existe essa intenção? Eu, no começo do site, eu tive essa intenção. No começo eu tentava dividir, tinha uma proporção, sabe? Tentava fazer tiras para o desabafo do médico, tira para criticar o sistema de saúde, crítica para... uma tira para criticar o próprio médico, tentar balancear bem isso aí, né? Uma com cunho religioso, de existencial, tinha muita morte, Deus, minhas tiras antigamente. Então tentava dividir isso aí. Só que eu percebi que a aceitação do público geral, do público não médico, sempre foi muito baixa, entendeu? Eu não sei se é porque era um nível muito aprofundado dentro do contexto médico, que acabava que tinha graça, só se identificava quem estava na área, ou se era porque a população já tem uma certa implicância, né, uma certa resistência com o médico. O médico é aquela figura assim, intocável, o médico não pode brincar, o médico não pode brincar com o paciente, isso é um pecado. Então, assim, eu percebi que a população não tinha tanta aceitação com o meu trabalho e minhas tiras. E aí eu fui deixando para lá e fui focando mais no próprio médico. Eu acho que o meu público ele tem que ser médico mesmo. Certo. Hoje em dia eu não faço questão de agradar outros profissionais de saúde, nada contra eles, entendeu? Assim, mas nem a população geral, porque eu acho que não se identificam com o meu modo de me expressar, com a minha realidade, com a realidade da medicina. É como se fosse um ciclo mais fechado que eu não consegui transpor. Quero saber, uma curiosidade, de onde surgiu Meus Nervos? Eu sei que é autoexplicativo, mas eu quero saber de onde surgiu. Essa parada do nome Meus Nervos veio de uma expressão popular no Nordeste, na época da faculdade, que o pessoal falava muito meus ovos, né? Meus ovos. Então, desses meus ovos, sempre que eu ficava irritado, eu me lembrava disso, eu falava, vou fazer uma coisa parecida. Então, eu resolvi colocar meus nervos. E hoje meus nervos, assim, bate bem com a minha realidade, porque são cartoons, os meus vídeos são basicamente, assim, meio revoltados, né, com a realidade, então bate bem com a questão de nervo, de estresse, e também com a parte da anestesia, né, é basicamente o que eu trabalho hoje em dia com nervo, né, então acaba que serviu, que deu certo. Não vou mudar não, isso aí vai ficar para sempre. Beleza.
Solon, partindo de um pouco que você falou no início, relacionado à quantidade de médicos, o modo de como alguns têm atuado, penso eu que isso seja influência, talvez, da pressão de mercado. Tem alguns dados aqui do censo 2018. Nos últimos 10 anos, a análise: 179 faculdades para 340 faculdades, 364 mil médicos para 484 mil médicos em 2020. Então a gente tem alguns dados alarmantes. A quantidade de médicos por população, algo a ser destacado. Quantidade de faculdades de medicina, perdemos para a Índia apenas. Então eu queria saber a tua leitura, agora de uma forma em bate-papo, porque algumas leituras você já tem expressado na formato de cartoon, da realidade hoje, na sequência, perspectiva para o médico dentro do mercado de trabalho. Tá, é o seguinte, a gente tem que procurar separar as coisas. Uma coisa é você ter muito médico atuando, todos de qualidade, tá certo? Outra coisa é você ter um mercado saturado de médicos incompetentes. Esse que é a grande diferença que eu tento falar para o pessoal. Basicamente, eu não sou contra mais escolas de medicina apenas pelo número de escolas, ou pelo número de concorrentes que eu vá vir a ter, ou os colegas. Não é basicamente isso. A minha grande crítica é pela qualidade dessas escolas. Tem cidades que têm 200 mil habitantes que abriram uma escola de medicina. É uma cidade que mal tem um hospital que consegue atender a população local. São hospitais que, se o cara infartar, não tem como fazer um cateterismo lá, se precisar fazer uma neurocirurgia, não tem como fazer lá. Então, são hospitais carentes de estrutura, cidade carente de estrutura que abrigam um curso de medicina. Qual que é o objetivo de uma faculdade dessa lá? É ganhar dinheiro para os gestores, os donos da faculdade, é gerar renda, né? Gerar dinheiro. Então, essa criação brutal de faculdade de medicina, praticamente dobrou, né, nesses últimos 10 anos, sim, ela tem um cunho muito mais político, para dizer que se jogou mais médico no mercado, e financeiro, para gerar renda para os envolvidos, para os interessados. Em nenhum momento que foi criada essas faculdades se preocupou com a qualidade das faculdades, se preocupou com o atendimento da população. Pelo contrário, eu acho que a criação dessas faculdades, da forma que foi, que se deu, ele mostra, inclusive, o desprezo, o pouco caso do governo em relação à população, porque com esse tanto de médico que vai se formar a partir de agora, se você olhar as projeções futuras, vai chegar um tempo que a grande maioria dos médicos vai ser formada por essas faculdades. Então, o pobre, a pessoa de classe média baixa, ele vai ter acesso a quem? Aos médicos mais baratos, que trabalham em clínicas populares. Quais os tipos de médicos que vão estar lá? Esses médicos mal formados, esses médicos que não conseguiram passar em residência, esses médicos que não vão conseguir passar nos concursos, entendeu? Então, eu acho que o pobre, a médio e longo prazo, vai sofrer demais com essa banalização da medicina. Antigamente, o pessoal pode falar médico tanto que for, que médico é arrogante, que médico é elitista, que a medicina é elitizada. Bem, não quero discutir isso, mas uma coisa antigamente, a maioria dos médicos tinha, que era qualidade. Por mais que o cara fizesse medicina e não tivesse aí, noção desse papel social dele, por mais que ele não quisesse, não tivesse altruísmo, né, de querer ajudar, de amor ao próximo, toda essa romantização, por mais que ele não tivesse isso, ele, para fazer medicina, ele tinha que ser responsável, ele tinha que ser disciplinado, a faculdade cobrava pra caramba, era difícil de formar. Então, ele podia sair profissional não dos mais adequados da parte social, de empatia, mas tecnicamente, os médicos aí formados até, eu acho, vou dizer assim, 5, 10 anos atrás, tinham em média uma qualidade bem superior à que tem hoje, entendeu? Então você não via as atrocidades, as barbaridades que a gente vê hoje. O paciente com um diagnóstico na testa, assim, escrito que o paciente tem, e já foi 1, 2, 3, 4, e ninguém descobre o que é. O paciente está com suspeita, o médico desconfia de uma coisa grave, aí não tem vaga, e ele, em vez de ter aquela noção de que ele tem que tomar uma atitude, ele manda para casa porque não tinha vaga. Então eu acho que falta, assim, coisas básicas, assim, coisas bem, assim, muito primárias para os médicos que estão invadindo o mercado agora. E para a população isso é péssimo. O rico vai continuar tendo sempre acesso à medicina de ponta, sempre. Por essa popularização da medicina, isso aí vai sobrar só o resto, óbvio. É assim que eu vejo. O médico especialista que passou pela residência médica, que é validado pela Associação Médica Brasileira através de seu título, RQE, ele tem um percurso de formação acadêmica intenso que valida, e nós médicos sabemos disso, a qualidade dele, na maior parte das vezes, com o tempo de formado, ele tem que manter sua atualização
para manter a sua competência assistencial. No entanto, o médico recém-formado, Solon, ele ocupa logo 2 grandes campos de atuação de assistencial de extrema importância e segurança nacional, digamos. É a emergência médica, o cara está no pronto-socorro, e uma assistência ambulatorial a fim de que é a estratégia de saúde da família, para que ele não tenha complicações no longo do tempo, né? Então, existe essa crítica pelos médicos que atuam nesses setores, nas pontas, né? Na atenção básica, atenção primária à saúde e na emergência médica, que são os campos primordiais de atuação dos generalistas. E o que você está trazendo aí? Uma formação mal feita repercute diretamente na população e é isso que você busca profissionais mais qualificados. O seu foco, portanto, não é a quantidade, né? Você explicitou aqui. Inclusive, como eu sou médico de família, dentro de rodas de conversa, a gente tem falado muito isso, né? Então, eu fiz residência médica em medicina de família e comunidade, então eu sou especialista em atendimento ambulatorial. No entanto, o meu campo de trabalho, ele sofre interseção do generalista não especialista. O médico emergencista, que tem emergência médica residência, né? Ele sofre a interseção. Algumas especialidades dão margem a ser interferidos por outros colegas médicos de outras especialidades e algumas não. E aí esse ponto que eu quero chegar. A gente tem uma divisão meio abrangente da quantidade de médicos por população. Nós vamos evoluir para uma maior quantidade de médicos por 1.000 habitantes, 2,5, por aí, 2035, esse é o dado. E no entanto, a gente tem 53 especialidades médicas. Algumas têm interseção, outras praticamente atuam como se fossem profissões diferentes. Por exemplo, você se sente invadido por outra especialidade, como anestésio? Não, de forma alguma. Uma das grandes vantagens da anestesia, eu acho, inclusive, é isso. Ninguém se mete, né? Ninguém faz. Essa questão do médico por habitante, eu não tenho como ter um parâmetro pessoal de eu estabelecer uma logística, assim, ó, não, tem que ter tantos médicos por habitante, porque cada médico, para cada tal especialista, tem que ter tantos desse, tem que ter tantos daquele. O grande parâmetro que eu uso para essa questão de médico por habitante são os países desenvolvidos, entendeu? Nos países desenvolvidos, tem a mesma quantidade de especialidade, basicamente, que aqui. Tem todas as áreas da medicina, igual tem aqui no Brasil. Então, se nesses países super desenvolvidos a relação de médico por habitante é 2, 2,5, 3, não justifica aqui no Brasil a gente evoluir de forma a ter 4, 5, 6, que é o que vai acontecer aí daqui aos próximos 30, 40 anos para frente, entendeu? Sim. Então, meu parâmetro basicamente é esse. A Organização Mundial de Saúde tem esse número aí de 1 médico para 1.000 habitantes que ela preconiza, mas isso aí é um dado que tem muita crítica em cima disso. Eu também acho que não tem muito fundamento não, sabe? Então eu não me atenho ao número. Eu associo esse número aos países desenvolvidos e trago para a nossa realidade. Outra coisa importante falar é que nesses países mais desenvolvidos, eles têm essa quantidade de médicos por habitante, eles têm uma distribuição homogênea, né, desses médicos no território. No Brasil, não. A gente tem lugar que a gente tem 10 médicos por 1.000 habitantes, tem lugar que você não tem menos de 1. Então, é basicamente isso. Então, quando a gente fala de número, pelo menos, quando eu falo de número, eu falo numa estatística global de médicos. Cabe aí ao governo, né, a iniciativa privada, ver a necessidade de distribuir esses médicos pelo território. E como é que eles vão fazer isso? Programa de investimento, estrada, concursos públicos, plano de carreira para esses médicos. Então, por exemplo, você faz PSF, né? Médico Saúde da Família. Poxa, então ia ser bom se tivesse na sua área aí concurso igual tem, por exemplo, para juiz. Pessoa, você ganhando aí, não precisa pôr salários astronômicos, não. Não precisa de muito dinheiro assim para o cara ser feliz, não. Põe aí um concurso e o cara vai ganhar 15 mil reais. 15 mil reais um concurso, sabe, com estabilidade. Como é que ele não ia querer ir lá para Manaus, para Amazonas, para o Acre, para o interior lá do Mato Grosso? Eu tenho certeza que ia ter gente que iria, se ele tivesse estabilidade. E aí você colocaria um plano aí que com 5 anos ele ia poder mudar de cidade, igual acontece nas outras profissões. Então tem que ter programa de interiorização do médico, tem que ter programa para distribuição dos profissionais. Não adianta você ficar dobrando, triplicando, quadruplicando o número de médicos, o número de vaga, se os médicos vão continuar nos grandes centros, não vão para o interior. Você não está resolvendo nada. Está produzindo número para você falar que você criou isso, que o Brasil melhorou a saúde porque tem mais médicos, mas de fato não vai melhorar. O número de médicos não corresponde a qualidade da saúde de um país. O que interessa é a distribuição do médico e a qualidade do médico e as condições de trabalho que esse médico vai ter para exercer sua profissão.
Muitas Então coisas... tem muita coisa errada, entendeu? Tem muita coisa que não é discutida e que o pessoal fica sempre batendo na mesma tecla. Muitas coisas precisam crescer juntos, né? Por exemplo, a educação, que faz com que a população tenha maior autonomia sobre a sua saúde. Uma coisa é o cara lá nos Estados Unidos, com a formação acadêmica, ele tem um resfriado, ele sabe como é o autocuidado. O outro é aqui no nosso país, em que há a necessidade da saúde médico-centrada, né? Outra coisa é que algumas outras profissões de saúde, na minha visão em outros países, elas conseguem ser mais resolutivas. A população consegue ter um atendimento e ser suficiente com enfermagem, com fono, para algumas situações. Até mesmo na atenção pré-hospitalar, né? Algumas atribuições o emergencista, por exemplo, nos Estados Unidos pode fazer e aqui não. E aí o médico se concentra em coisas que ele de fato tem a formação para isso. Só que aqui nós atendemos uma variedade de problemas de saúde que outros profissionais também poderiam ter. E junto a esse excesso de profissionais de médicos que está sendo formado, as outras profissões da área de saúde também estão crescendo muito. E aí, além da interseção entre as especialidades médicas, tem a interseção entre as profissões de saúde, né, Saulo? Você já citou isso em outros momentos, de alguns procedimentos que uns têm feito, e aí, por conta disso, os embates das nossas instituições, conselhos, sindicatos, etc. A respeito da questão da educação, eu costumo falar com o pessoal que para um país melhorar todos os índices, o que ele tem que investir em educação, basicamente. Educação você vai diminuir criminalidade, você vai diminuir a fome, você vai diminuir doença, você vai melhorar tudo quando você investe em educação. Você pega uma criança no ambulatório, no PSF, a criança está cheia de parasita intestinal, você acaba lá, vai, explica que passa assim, assado, passa o remédio, tudo isso aqui. A mãe vira as costas para a criança e a chupeta do menino cai no chão, ela passa na roupa e põe na boca de novo do menino. O remédio que você deu para aquela lá, que ela vai pegar, o dinheiro que o governo gastou me pagando para atender essa pessoa, o dinheiro que o governo vai gastar para dar o remédio para essa pessoa, ele vai todo pro lixo, porque vai passar uma semana, o menino está colocando merda na boca e vai pegar de novo aquilo ali, entendeu? Por exemplo, a falta de educação inclui aí na alimentação também. O pessoal toma Coca-Cola com coxinha no café da manhã. Então, assim, é uma coisa muito mais abrangente a educação do que o pessoal pensa. A educação não é só você saber quem que descobriu o Brasil, você saber os tipos de relevo que tem no país, saber o átomo, o espinho. Educação não é isso. Educação é você ter conhecimento aplicado na sua vida, né? É você saber que você não pode ficar inalando fumaça ali perto do fogão, que você tem que melhorar a sua instalação da sua casa, é saber que não está certa aquela fossa séptica ali aberta na sua casa, você tem que ir lá para a prefeitura brigar para melhorar aquilo, é saber que você tem que filtrar água, é saber que você tem que lavar a mão. O pessoal não tem noção disso aí, o pessoal não sabe. Você pega uma lanchonete, você vai na lanchonete dentro de um hospital, aí a pessoa vai pegar um copo para você, ela enfia o dedo dentro do copo e te entrega o copo, entendeu? Ela pega a mão, pega o salgado com a mão, põe no prato, te dá um guardanapo. Pega o sachê do ketchup e joga dentro do seu prato, você vai pôr comida e te serve. Então, você vê que o pessoal, por mais que esteja inserido em locais bem frequentados, desempenhando um papel importante, né, é servir ali um hospital, você vê esse tipo de coisa. Então, o buraco da falta de educação é bem mais embaixo e as consequências vão bem além do que a maioria do pessoal pensa. E a respeito dos profissionais de saúde, eu acho que a medicina está caminhando para um buraco, literalmente. Eu acho que a qualidade dos médicos está piorando cada vez mais. Eu não ganho nada em alarmar ninguém, sabe? Eu não me beneficio deixando o pessoal alarmado, mas eu fico realmente preocupado como paciente. Eu não consigo pegar uma filha minha e levar para qualquer médico hoje em dia, atender no pronto-socorro. Eu não tenho essa coragem. Eu vou junto, eu reviso a consulta. Já falei para minha mãe, minha irmã, meus amigos, pessoal, forem em pronto-socorro, tiver algum problema, me liga. O pessoal te propõe algum tratamento que me fala, deixa eu ver, porque eu ando com medo. Por quê? Porque a medicina está piorando muito de qualidade. Só que é onde eu quero chegar. Essa queda imensa da qualidade da medicina que a gente está vivendo agora, as outras profissões já viveram, entendeu? Essa banalização da medicina já aconteceu com a enfermagem, já aconteceu com o odonto, já aconteceu com a fono. Então, assim, esses outros profissionais de saúde, eles vivem do mesmo jeito que a medicina está caminhando para os extremos. Paralelamente, os outros profissionais também têm esses extremos. Tem enfermeiros excelentes, enfermeiros maravilhosos. Minha mãe é enfermeira, minha sogra é enfermeira, eu posso falar que eu conheço a profissão. Então, são
pessoas muito competentes, e você vê enfermeiro semi-analfabeto. Então, assim, existe muita discrepância. Então, o rumo que a medicina está tomando hoje, as outras profissões, a maioria já chegou lá. E aí entra no outro problema. Esse pessoal, quanto menos você conhece, quanto menos conhecimento você tem, mais você simplifica e banaliza as coisas, mais você acha que é fácil. Então, o pessoal vê uma oportunidade ali de fazer um preenchimento, ele acha que é pegar a injeção, enfiar ali na pele e fazer ali aquele carocinho ali que vai resolver. Ela não tem noção que por ali por baixo passa um nervo, que se você encostar esse nervo, você pode ter uma paralisia do nervo, a pessoa pode ficar sequelada, a pessoa não tem noção que ela pode transmitir alguma doença para a pessoa se não tiver preparo adequado. Ela não tem noção que certos tipos de medicamento que ela resolve passar, a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal. Então, assim, a falta de conhecimento e a proximidade, né, e a facilidade de informação hoje faz com que pessoas muito mal qualificadas se achem habilitadas a exercer a medicina. E é o que a gente vê hoje, né? A área de estética está terrível. Sim. Deus me livre, eu pensei em fazer dermatologia na época da minha faculdade, e graças a Deus eu não fiz, porque eu ia estar louco uma hora dessa. Tanto de gente que está se metendo a fazer preenchimento, que está fazendo procedimento estético, e assim, caos total. Então eu acho que essa concorrência futura vai se dar entre os próprios médicos, entre os médicos e os profissionais de saúde, e eu costumo dizer, a concorrência em si não é prejudicial, a concorrência é saudável, a concorrência faz melhorar a qualidade, só que quando tem um monte de gente ruim concorrendo, aí vira uma loucura, né? Vira um caos. Sim. Eu acho que não é por aí. Falando, eu tenho percebido nos meus canais comunicação, da educação aqui, educação médica, que tem um público de um extremo, o jovem médico, ou que terminou ali, ou que está já terminando no internato, buscando informações para como se posicionar ali no mercado. Mas eu vejo também uma quantidade significativa de médicos com muitos anos de profissão querendo se reinventar, fazendo uma pós-graduação, fazendo alguma coisa assim diferente. Talvez seria prepotência da minha parte dar conselhos muito intensos sobre isso. Mas considerações, ideias a gente pode falar. Mas eu gostaria que você falasse considerações gerais assim, para o jovem médico e para aquele cara que está buscando uma reinvenção, justamente porque está lá no meio desses zumbis, que justamente foi essa a imagem que você utilizou no último cartoon dentro do seu canal do YouTube. Finalizando uma das videoaulas que você colocou lá, você colocou que o cara tem lá a esperança de ser o melhor, etc. Aquela ideia um pouco mais romântica e fantasiosa. No entanto, ao seu redor tem zumbis, né? Então, o cara, para se reinventar nesse contexto, cara, você tem ideias gerais sobre isso? O jovem médico, ele é muito sonhador. Eu acho que isso aí parte da própria geração, né, dos mais jovens. Eles romantizam muito a medicina, tem um pensamento de cunho social que é importante, tem que ter, certo? Mas eu acho que o pessoal exagera e floreia demais essa parte do altruísmo, da solidariedade, da empatia, que é a palavra que está na moda agora, entendeu? Não que você tem que ser um bruto, que você tenha que ser seco, né, aquele coração gelado, que não se preocupa com o próximo, não é isso. Você tem que encontrar um equilíbrio. Não dá para você falar da sua profissão, do seu trabalho, do seu futuro, que vai pagar a escola dos seus filhos, que vai pagar seu plano de saúde, que vai pagar a sua aposentadoria, que vai te dar qualidade de vida, lazer. Não dá para você falar da sua profissão se você não falar de dinheiro, de remuneração, entendeu? De qualidade de vida. Você tem que pensar em você também. Até porque se você não pensar em você, isso vai refletir nos pacientes lá na frente. Vai ter um médico insatisfeito, vai ter um médico extremamente cansado pelo excesso de trabalho. Então, não existe esse negócio de medicina por amor. A medicina por amor, ela só existe se você for rico, entendeu? Então, assim, você é rico, você não tem preocupação com o dinheiro, sua vida é só exercer a medicina, beleza, medicina por amor. Agora, se você tem que pagar contas, se você tem que pagar boletos, se você tem que levantar dinheiro de alguma forma para se sustentar, você tem que pensar na medicina de forma mais objetiva. Você tem que saber escolher sua faculdade, você tem que saber escolher sua especialidade, você tem que saber suas limitações. E eu acho que é o que falta muito para o jovem hoje, entendeu? E, infelizmente, esses jovens de hoje, sonhadores, né, utópicos demais, eles não vão continuar assim. Eles vão aprender da pior forma possível, que é entrando no mercado de trabalho. Eu falo que vão aprender porque vão. Não tem jeito, não existe mágica. Quando o cara entra no mercado de trabalho, ele aprende, é o curso assim, instantâneo, praticamente. E esse pessoal, como eles não têm muita noção disso, eu acho que grande parte deles está tentando encontrar alternativas, né, para as próprias limitações e para as frustrações do mercado. E aí eles estão se enveredando aí por caminhos certamente escusos, né? Atuar como se fosse especialista sem ser,
empregar técnicas não reconhecidas pelos conselhos, pelas sociedades, invadindo a área de outras profissões. Hoje em dia existe até isso, médico invadindo a área de outras profissões. Esse pessoal tem tentado fazer uma medicina muito baseada no marketing. É um pessoal que não quis fazer marketing seja errado, eu acho certo. Eu acho, inclusive, que o médico tem que fazer isso hoje em dia. Mas o pessoal, hoje em dia, ele quer oferecer 90% marketing, 10% medicina. Uhum. Então, eu acho que o pessoal está se perdendo dentro da medicina. É um pessoal que fala demais, que é bom demais, que na prática você vê eles fazem pouca coisa para melhorar, entendeu? A medicina é por amor enquanto eles estão na internet falando. Na prática, a medicina acaba sendo por dinheiro. E aí entra o botox, o ozônio, não sei o que, integrativo, chip de beleza, essas coisas que a gente está cansado de ver por aí, né? Ventosa no povo, remédio manipulado, essas receitas aí, que uma receita custa R$2.000, o pessoal passando, aqueles vitamina D, micronutriente em excesso, o pessoal faz uma propaganda com coisa que não tem muito sentido. Esse é o pessoal mais jovem. O pessoal mais velho, que está querendo se reinventar, eu já enxergo com outros olhos, entendeu? Esse pessoal mais velho que está querendo se reinventar, eu acho que assim, é até delicado falar sobre isso, eu acho que era um pessoal que estava meio à margem da medicina, é um pessoal que deixou a desejar na parte de marketing pessoal, de desenvolvimento pessoal, é um pessoal que deixou a desejar nas suas atualizações da parte científica, é um pessoal que estava vivendo ali, na maciota, e que começou a ver que a coisa está ficando feia, que está ficando complicada, e eles querem correr atrás do prejuízo e não estão conseguindo, porque o pessoal que da especialidade deles, da faixa etária deles, do nicho deles, está assim, muito mais desenvolvido e bem estabelecido. Então eles têm que tomar outro rumo. Aí eu vejo o pessoal fazendo muito nutrologia, nada contra nutrologia, tem amigos pessoais nutrólogos excelentes, mas essas pós-graduações de nutrologia, por exemplo, viraram uma febre, todo mundo quer ser nutrólogo hoje, entendeu? E cursinho de ultrassom, para fazer ultrassom, tem demais, o pessoal faz muito. Pós-graduação em psiquiatria, o pessoal tem feito demais também. Então, pós-graduação na área de estética. Então, eles estão se migrando para outras áreas, não é porque eles estão querendo ser melhores profissionais, porque querem sair da mesmice, é porque eles não estão encontrando alternativa mais dentro do nicho que eles ocuparam durante muito tempo. Essa leva nova de médico está chegando, está derrubando todo mundo. E aí eles estão fazendo parecido com o pessoal que está entrando. Eles estão no mesmo balaio, basicamente. Eles estão fazendo as mesmas coisas. E essa, entre aspas, picaretagem dentro da medicina, que é trabalhar como se fosse especialista sem ser, entendeu? Esse tipo de coisa nada mais é que um plano B torto que o pessoal tem tomado. Então é basicamente assim que eu vejo. Você pega um médico hoje aí que está aos seus 50 anos, 60 anos, está querendo se reinventar, está querendo inventar moda, eu acho que tem coisa errada com esse médico. Infelizmente eu acho. Não a grande maioria. Não é o tema do podcast de hoje, Saulo, mas imagina um médico de 50, 60 anos de formado, se ele tivesse tido uma inteligência financeira um pouco mais lá atrás, um tema que você já trouxe também nos seus canais, e eu recomendo a quem está acessando esse conteúdo, a entrar lá no canal do YouTube do Meus Nervos e dar uma olhada nos vídeos que vão te gerar ideias e conexão demais com a realidade. O cara poderia estar muito bem estabelecido quando não teve boas decisões ao longo da sua carreira. Quero deixar recomendado também ao pessoal que está acessando esse conteúdo um episódio do Medcast que foi feito com um conselheiro aqui de medicina, do Conselho Regional de Medicina, onde ele fala sobre os limites da ética. E alguns pontos que você citou, Solon, aqui, que é a quebra da ética médica, ele cita o porquê que está errado, as resoluções, dando clareza a você como atuar, porque tem o picareta, né? E tem alguém que dá um deslize ali porque não está ligado nas nossas normas, nas nossas resoluções, embora todo mundo tenha autonomia de acessar, que está amplamente disponível. Mas às vezes, como o Solon falou, vacilou, não se manteve atualizado e por acaso deu deslize, mas aí tem esse episódio para ter o alerta para você. Não, a respeito disso aí, eu acho que questão de ética médica com um colega, a gente tem que ter certo limite dessa ética médica. Por exemplo, se eu pegar um colega que está super bem intencionado, que por algum motivo ele errou prescrição, por exemplo, passou uma medicação que faz mal para o rim para um paciente que é diabético e hipertenso, por exemplo.
eu vou ter todo cuidado de falar com o paciente sobre isso. Olha, deixa eu te falar, o doutor passou esse remédio, que é muito bom, esse remédio para o senhor, só que eu acho que que pode comprometer o rim do senhor lá na frente. Então eu tento fazer o jogo de cintura, tal, tirar esse remédio, tudo, tal. Isso é uma coisa, entendeu? Eu tento até ajudar o colega a corrigir o negócio sem trazer problema para o paciente nem para ele. Isso aí é uma coisa. Sim. Outra coisa totalmente diferente é eu pegar uma paciente, por exemplo, que tem uma história de um câncer aí, de endométrio, de colo de útero, câncer de mama, e pegar um médico que passou um chip de implante hormonal para esse paciente. Esse médico, ele não vacilou ali porque deu um deslize. Ele vacilou porque ele é ruim, porque ele é picareta, porque ele é mal intencionado, porque ele está cobrando R$3.000 no chip de uma mulher, que implante, se quem não sabe, não é reconhecido, tá certo? Não tem, a Sociedade Brasileira de Endócrino não recomenda isso é perigoso, não tem estudo sobre isso. Então, esse médico, uma receita dessa, para um paciente dessa, aí a minha ética é zero, entendeu? Eu não tenho ética com picareta. A minha ética é com o paciente, entendeu? Então, se eu pegar um médico agindo com tolo, intencional, com um paciente meu, eu não tenho por que eu ficar defendendo ele, ou ficar disfarçando, ou ficar alisando. Eu vou falar, seguinte, isso aqui que chegou, que passaram para a senhora, não tem comprovação nenhuma, isso aqui não tem segurança atestado por isso aqui, tá certo? A senhora não vai usar isso aqui, e se eu fosse a senhora, eu não voltaria mais nesse médico. Pronto, se ele achar ruim, que fizer vício de mim, e venha, entendeu? Mas assim, ética com esse tipo de gente eu não tenho de jeito nenhum. Por isso, tem os limites, né? Tem limite. Algo, como você citou no início, e tem algo como um crime. Exatamente. A respeito da questão da educação financeira, eu sei que não é o tema aqui hoje, mas eu percebo que o médico, ele entra num ciclo de destruição financeira, assim. O médico, ele sai da faculdade, aí ele vê o estacionamento do hospital cheio de BMW, de Audi e Mercedes, ele não tem R$20.000 na conta dele, para alguma emergência acontecer na vida dele, mas ele vai e compra um carro aí que custa R$200.000 financiado. Aí esse médico nem acabou de pagar esse carro, ele compra uma casa num condomínio fechado de 1,5 milhão, aí contando tudo tal, financiado em 25 anos, vai pagar 3 milhões. A hora que você vê esse médico, ele vai passar, e ele não vai para o Serasa, para o SPC, não, ele vai dar conta de pagar tudo, ele vai pagar o carro, ele vai pagar a casa, ele no meio da vida dele, ele vai fazer viagem para o exterior, ele vai comprar iPhone um atrás do outro, ele vai fazer tudo, ele vai viver como se fosse rico, sem ser rico, esse que é o problema. Então, o que eu vejo muito no médico é a tal da corrida dos ratos, né? É o médico viver como se fosse rico sem ser. Ele vai ter um carro de rico, vai ter uma casa de rico, telefone de rico, hábito de rico, viagem de rico. Você vai olhar o que o cara tem de fato, ele não tem nada. Ele não tem uma reserva financeira, ele não tem uma reserva de emergência, ele não tem aposentadoria. É como se fosse um doido que está olhando só ali aquele momento, né? Não vê lá na frente. E o que eu falo assim, pessoal? O simples fato de você ter o pé no chão e economizar ali 10, 20% do que seja do seu salário, que dá para economizar. Um médico que ganha R$15.000 hoje, não é difícil para ele tirar 2 e guardar todo mês. Se ele fizer isso ao longo de 20 anos, 30 anos, no fim das contas, ele vai ter aí bilhões guardados e investidos. Isso aí é a aposentadoria dele, é a segurança dele, é a tranquilidade dele. Entendeu? Eu acho que o médico ele negligencia demais a questão da educação financeira. O médico ele tenta parecer rico, ele não tenta ser rico. Entendeu? O médico preocupa muito com dinheiro, o pessoal fala, né? Médico adora dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo. Mas eu acho que o médico, ele, pela questão do eu mereço, eu estudei muito, eu trabalho muito, ele se dá presentes demais, entendeu? E ele gasta coisa além das possibilidades dele para ser igual ao colega que ele pensa que está muito bem, mas que na verdade está igual a ele, está devendo do mesmo jeito, está cheio de financiamento do mesmo jeito, fica todo mundo lascado, sabe? E aí ele vê um colega ali andando num carro mais simples, pegar lá o neurocirurgião andando num golzinho, por exemplo, e fala que o cara é mal sucedido. Ele não sabe se o cara é mal sucedido, às vezes o cara tem 20 milhões na conta dele lá, entendeu? E tá andando no golzinho tranquilo, e ele tem esses 20 milhões porque ele não está comprando esses carrões que o pessoal tá. Então é uma coisa que eu quero falar muito ainda sobre isso, sabe? Nossa, muita coisa errada. Isso é importante demais, Solon. Além dessa elevação do senso crítico que você faz com seus cartoons, e você traz temas mais certeiros como as finanças agora também. E eu te agradeço demais pela produção que você tem feito nos últimos anos, dado pra gente. Chega no grupo do WhatsApp, sua mensagem chega tão longe que você nem sabe. Às vezes você é surpreendido, assim, vi não sei aonde. Já passou em algum local e alguém tava olhando um cartoon teu?
Eu não sou nenhuma celebridade não, né? Mas já aconteceu do pessoal me parar em aeroporto, supermercado, perguntar se sou eu mesmo, diz que até parece com um personagem do desenho, né? Que é pra ser eu, né? Só que eu mais jovem um pouco, né? O pessoal pergunta, pede em congresso, pede pra tirar foto junto, isso aí acontece muito. E acontece demais também, do pessoal, você conhece isso aqui, eu sou Solon lá dos Meus Nervos, do site e tal. Não, nunca vi esse site não conheço não sei o que. É o que faz isso aqui, ó. Aí mostra, já vi demais, nossa, eu recebo isso todo dia, toda hora, desde sempre e tal, aí o pessoal conhece. Então o pessoal não liga muito o nome Meus Nervos ao desenho e não liga também o desenho, a produção, à minha pessoa também, acontece demais. Tem muita gente que já viu e não sabe de onde veio, nem para onde vai, tem muito. Eu espero que a sua mensagem através do Madcast aqui, nossos canais, possa chegar cada vez mais longe, porque eu acredito que essa crítica social é educação também pra gente, educação médica, tá? Eu vou ressaltar aqui os teus canais, tem no YouTube, Twitter, Instagram, né? Tem uma loja também que você tem com alguns desenhos. Fala mais desses canais, Solon, pra gente acessar. Eu tenho conta a minha conta mais ativa atualmente é no Instagram, é onde vocês vão ter mais notícias minhas, dos meus trabalhos, do que eu ando fazendo, do que eu penso, do que está acontecendo no mundo atualmente, da medicina principalmente. É no Instagram. No Twitter eu deixo para ter mais discussões de cunho político. Então tem pouca atividade no Twitter, mas tenho e acho que compensa seguir lá também. Tem a página do Facebook, que basicamente é o Instagram replicado por Facebook. E tem o site, meusnervos.com.br, que é onde tem toda a minha produção desde sempre, desde 2011, tem todas as tiras que eu fiz, tem lá, vocês podem entrar agora lá e acessar, dá para passar a tarde inteira vendo tira, cartoon lá, vocês vão acompanhar inclusive toda a evolução do site, toda a evolução do meu desenho, vocês vão, assim, modéstia à parte, é um material bem bacana. E tem também a questão do canal do YouTube, comecei tem 3 meses, poucos inscritos, pouco vídeo, o vídeo ainda está com áudio ruim, ainda estou aprendendo a fazer as apresentações, mas a ideia principal eu acho que é o que interessa para os vídeos, eu acho que pode ajudar muita gente aí a crescer, principalmente o pessoal que está começando. E tem essa loja, a loja basicamente é de camisetas, são estampas que eu faço, como eu aproveito o meu tempo desenhando, é um hobby que eu tenho, eu pensei, por que eu não vou fazer camiseta, tentar monetizar isso de alguma forma? Então tem a loja de camisetas, são as estampas legais, eu fiz questão de procurar uma parceria com material de qualidade, então as camisas lá são 100% algodão, tem dry fit de boa qualidade, tem uns agasalhos assim, muito bonitos, muito bons. Essa camiseta aqui inclusive é de lá, você está vendo, ó, anestesia, Propofol, então tem tudo aqui. Então acho que vale a pena, é um negócio diferente, você dá de presente para um amigo, né, aniversário, eu acho legal, te garanto que vai ser original, ninguém tem nada parecido, vale a pena. Nos destaques do Instagram tem lá as estampas principais para vocês darem uma olhadinha. De canal basicamente é isso. Junto a esse conteúdo aqui, eu vou colocar os links para facilitar aí o acesso de todo mundo que acessar isso aqui, beleza? Então valeu, Solon, a gente finaliza aqui, espero te encontrar em outros momentos aí de discussões tão ricas quanto essa, para todo mundo que acessa o teu conteúdo. Valeu mesmo, cara. Eu que agradeço, de honrado aí com o convite, espero que o pessoal aí tenha gostado e que o fruto seja tão bom que você me chame mais vezes. Massa. Uma honra participar, tá certo? Show de bola. Muito obrigado. Beleza. Até breve. Um abraço, tudo de bom, gente. Sucesso para vocês. Obrigado por acessar o Madcast. Para você ter acesso à comunidade fechada do podcast e ainda ter acesso a web aulas, e-books, mini cursos, conteúdos complementares aos episódios publicados por aqui, faça parte do Madcast Premium. O link para acessar e ativar o seu período gratuito está junto à descrição desse episódio.